Vamos dar continuidade à leitura do livro Lar Adventista, capítulo 11, Fatores de êxito ou fracasso. O tema do capítulo, casamentos apressados, prematuros. E para hoje, 10 de fevereiro de 2024, o tema é o perigo de afeições imaturas. É um conteúdo longo, talvez a maior leitura do dia. Vamos ler, ouça o que Ellen White aconselha nesse capítulo. Casamentos precoces não convém. Relação tão importante como a do casamento e tão vasta no alcance de seus resultados não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. Rapazes e meninas entram em relações matrimoniais com amor imaturo, com juízo não desenvolvido, sem sentimentos nobres e elevados, e assumem os compromissos matrimoniais completamente guiados por suas paixões juvenis. Já falamos sobre as paixões. O amor é sincero e é racional. Paixão, não. Afeições formadas em tenra idade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes ou em vergonhosa separação. Percebeu a tristeza? As uniões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, falamos sobre isso ontem, raramente são felizes. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Os que não se refrearem estarão em perigo de se arrastarem uma existência infeliz. Refreie, calma. Não se precipite, a pressa é inimiga da perfeição. Acalme o seu coração. Um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Depois de se haver tornado o juízo deles mais assentado, consideram-se ligados um ao outro por toda a vida e talvez incapazes de se tornar mutuamente felizes. Então, em vez de fazer de sua sorte o melhor que podem, lançam-se em recriminações, a brecha que os separa se alarga até que se estabeleça positivamente a indiferença e a negligência mútuas. Para eles, nada existe de sagrado na palavra lar. Triste isso. O casamento, a instituição matrimonial estabelecida por Deus lá no Jardim do Éden, desrespeitada. O lar deixou de ser algo sagrado. Sua própria atmosfera acha-se envenenada por palavras desamorosas e amargas censuras. Você vive um casamento assim? Você se casou cedo e namorou-se cedo e agora está vivendo um casamento assim? Calma. Calma. Não se precipite. Busque Deus e Ele vai resolver e lhe ajudar a ter um casamento feliz, ainda que tenha começado de forma errada. Continuando a leitura. Os casamentos precoces produzem grande parte dos males que predominam hoje. Percebeu essa frase? Casamentos precipitados são a causa dos males que existem hoje. O casamento que se faz demasiado cedo não promove nem a saúde física, nem o vigor mental. Neste assunto,
exerce-se muitíssimo pouco a razão. Percebeu isso? Muitos jovens procedem segundo o impulso. Quer um empurrãozinho? Isso parece ser normal, né? Esses dias eu ouvi minha esposa comentando sobre um jovem que estava sendo pressionado por outros jovens se ele iria namorar ou não uma determinada menina, qual delas ele iria namorar. Precoce, muito jovem. Não namore, aguarde. Há de chegar o momento de você ter o juízo claro na sua mente para tomar uma decisão sábia e ainda com o conselho dos seus pais. Este passo de seguirem os seus impulsos os influencia seriamente para o bem ou para o mal. E que será por toda a vida uma bênção ou maldição. É muitas vezes dado precipitadamente, sob o impulso do sentimento. Sentimentalismo é uma doença terrível, causa dor e sofrimento. Muitos há que não dão ouvidos à razão ou às instruções de um ponto de vista cristão. Triste isso. Casamento foi instituído por Deus. Deus deve ser levado em consideração numa união matrimonial. Mas as pessoas parecem que não dão atenção aos cristãos. Cristãos são pessoas que seguem a Cristo, que é Deus. Triste isso. Resultado? Olha como continua a leitura. Satanás está constantemente ocupado em levar jovens inexperientes à união matrimonial. Ele quer que, quanto mais cedo os jovens se casem, mais infelizes serão os casamentos. Quanto menos nos gloriamos nos casamentos que se estão realizando, tanto melhor. Essa é a influência do inimigo de Deus. Em consequência de casamentos apressados, mesmo entre o professo povo de Deus, há separações, divórcios e grande confusão na igreja. Percebeu que faz um casamento às pressas? Tristeza, dor, sofrimento. Que contraste entre o procedimento de Isaac, nós lemos isso sobre ontem, e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos. Mesmo entre os professos cristãos. Você é cristão? Não se precipite. Calma. Calma na escolha daquele ou daquela que será seu companheiro ou sua companheira até que a morte os separe. Os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus, nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Está vendo a tragédia? Eu sou mais importante do que qualquer coisa, até mesmo do que Deus. Foi isso que Satanás quis quando era um anjo de luz. Muitos, antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Tá aí a tragédia. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhes seu erro. Perceberam? Pouco tempo depois de casados, poucos anos, percebem que erraram. Mas muitas vezes, demasiado tarde para impedir os seus resultados funestos. Casamentos que se tornam em separação, divórcio, uma tristeza para os lares, para as famílias. Pela mesma falta de prudência e domínio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave,
até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança da vida por vir. Seu casamento está assim? Triste, enfadonho, levando a um naufrágio da felicidade? Há solução. Pesquise aí no YouTube, Novo Inário Adventista, a única saída. Sabe qual é a única saída? Novo Inário Adventista diz assim: Jesus Cristo é a solução. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tu, ó Senhor, instituiu o casamento. Tu és aquele que deve ser consultado sempre para que se tome a decisão de casar em si. Por favor, ó Pai, se há alguém que hoje está infeliz em seu matrimônio, Tu és a solução. Ajuda-os a encontrarem o verdadeiro amor. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.